Fala, meus queridos passageiros, seja bem-vindo ao Cinema nos Trilhos, o seu podcast semanal aqui do Descarrilhando sobre o cinema. E como você já viu aí no título, a gente vai falar hoje de Extermínio, a Evolução, ou, como no seu nome original, né, o 28 anos depois, sequência de 28 semanas depois e sequência ainda de 28 dias depois do filme original com o Cillian Murphy, que talvez você já conheça, e se não conhece, precisa conhecer. Esse filme, na verdade, ele não foi feito 28 anos depois, né, seria muito incrível se ele fosse feito 28 anos depois do original, mas tudo bem. Mas daqui eu acho que já não tem como a franquia avançar muito, né? Eles vão fazer o quê? 28 séculos depois? 28 décadas depois? Não sei. E esse filme é o retorno aí dessa grande série que ficou em bom hiato, né? Porque o filme original é de 2002, depois a sequência é de 2007, se eu não me engano, né? Então teve um intervalo só de 5 anos. E desde 2007 a gente não teve mais nada nessa série, até que então eles anunciaram aí 28 anos depois. Como o nome sugere, se passa 28 anos depois da história original, né? A premissa do primeiro era que o apocalipse zumbi, assim, só demorou 28 dias pra acontecer, né? Desde o começo da epidemia até toda a sociedade ruir foram 28 dias, e depois o segundo filme, 28 semanas depois, ele mostra a sociedade depois dessas 28 semanas, né? Depois de alguns meses, ali ele já tendo isolado os sobreviventes, isolado os zumbis, né? E tentando reverter a situação pro normal. E leve spoiler, né? Mas meio que não deu certo, porque agora no 28 anos depois a gente mostra a sociedade longos anos depois, né? Muito tempo depois, como a gente basicamente voltou a um tempo medieval, né? Mas antes do nosso bate-papo, vamos ler os comentários dessa semana. O comentário de hoje vem da nossa fiel escudeira que tá sempre comentando aqui, que é a Rebeca Sayuri, que comentou lá no nosso vídeo de Ruby Sparks, que inclusive foi um filme que ela recomendou aqui pro Cinema nos Trilhos, né? E ela disse o seguinte: este é um dos meus filmes favoritos da vida. Além de amar os atores, concordo com muita coisa que você disse. Respondendo a sua pergunta, e a pergunta do episódio passado foi sobre a Ruby ter dado uma segunda chance, né? Ou do Calvin ter recebido essa segunda chance, se ele merecia ou não, né? E ela respondeu o seguinte: acho que o Calvin merecia sim uma segunda chance, mesmo com os erros, os dois estavam aprendendo a amar e lidar com as inseguranças juntos. Acredito que a maioria de nós tenta, mesmo que de forma implícita, controlar um ao outro e aprender que não é justo. E a maior prova do amor dele foi justamente libertá-la. A Ruby também o amava, mas estava no processo dela e acabou querendo ele de volta. Confesso que foi uma das poucas comédias românticas em que o final clássico, entre aspas, me deixou feliz. Muito obrigado por ter assistido. Eu disse lá no episódio que eu não achava tão interessante assim eles terem tido esse finalzinho muito feliz, porque o Calvin ele age meio babaca assim, e tudo bem, tem essa prova de amor que ele libertou ela, mas eu não sei, eu acho que o final poderia ser um pouco mais triste e menos feliz, sabe? Quebrar um pouco o paradigma da comédia romântica e pontuar ainda mais o tópico que o filme aborda, né? Sobre o controle e tudo mais. Então acho que seria mais interessante se fosse assim. Mas tudo bem, a gente não precisa concordar. Muito obrigado por comentar e por estar sempre aqui comentando. E a gente vai então seguir para o nosso episódio de 28 anos depois. E bom, vamos lá, 28 anos depois, né? Este filme, eu confesso que eu não tava esperando que eles fossem lançar uma sequência, né? Eu gosto muito mesmo do primeiro, eu acho um filme sensacional. É com Cillian Murphy também, é um filme que teve um orçamento muito mais baixo, ele se passa na Inglaterra, né? A gente dificilmente vê um apocalipse na Inglaterra, a gente sempre vê nos Estados Unidos, ou às vezes em algum outro país, mas a maioria das vezes não é na Inglaterra, né? Então é interessante ver aqueles cenários, assim, tanto da cidade quando o filme começa, depois os cenários mais da natureza quando eles vão pros campos, os personagens, a história que eles contam justamente desse período inicial ali, né, desses poucos dias depois do apocalipse zumbi, como as pessoas reagem e tentam sobreviver, e a gente, de novo, até uma coisa que já é mais clássica hoje, talvez não tanto na época, que é o perigo geralmente não é só o zumbi, mas os outros humanos, né, que se aproveitam da decadência da sociedade para poder colocar os seus desejos sádicos, né, por cima dos outros. Então é interessante ver essa perspectiva. E o primeiro filme é sensacional. O segundo filme eu lembro de não ter gostado tanto. Não porque ele não seja um filme interessante, né, eu gosto da ideia, mas eu não sei, eu não me convenci tanto, não foi um filme que eu super agradei assim, mas também não odeio como muita gente odeia por aí, né? Mas ele é um pouco talvez esquecível, sabe, comparado ao primeiro. Só que nesse terceiro filme fez algo interessante, que foi trazer o roteirista original, o Alex Garland, e o diretor do original, que é o Danny Boyle. O primeiro filme não tinha participação deles, mas agora eles trouxeram, então, os criadores originais desse filme pra fazer uma sequência. Então ali a gente tem um pouco da confiança de que a história sendo seguida é mais ou menos o que ele concebeu, embora eu ache esse filme completamente diferente do que foi o 28 dias depois. Tanto que eu terminei de assistir esse filme e eu fiquei assim, será que eu gostei do filme? Será que eu não gostei desse
filme. Eu achei uma história... Ele tem traços bastante autorais, assim, sabe? O filme ele é muito diferente em estilo, em estética e na história que tá sendo contada e na forma como tá sendo contado. Então eu não sei se esse filme, eu não vi review de ninguém, mas eu não sei se a galera, assim, o público gostou tanto desse filme, né? Primeiro que o cenário é um pouco diferente, em vez da gente estar na Inglaterra, dessa vez a gente tá na Escócia, né? E eu já fico logo feliz porque o sotaque escocês é muito divertido, eu gosto bastante de ver o pessoal falando assim com sotaque escocês, enfim, mas isso sou eu, né? Mas os cenários são muito legais, sabe? As naturezas, as paisagens onde eles vivem são muito interessantes. E esse filme já tem, então, 28 anos de história que aconteceu ali dele sobrevivendo a esse zumbi, e a gente acompanha uma criança, que é o Spike, nessa tribo, basicamente, nessa comunidade que fica numa ilha onde só tem uma faixa de terra que leva até o continente, que você só consegue passar quando a maré estiver baixa, porque quando a maré tá alta, a água cerca tudo e você não consegue entrar ali. Então eles encontraram realmente um jeito de sobreviver de uma maneira muito eficiente, porque ali eles têm, pelo que o filme sugere, tudo que eles precisam, e eles até podem sair pra caçar ou pra fazer coisas na ilha, né, geralmente em grupos pequenos, e depois voltar, o que é interessante. Mas enfim, aí esse garoto, né, ele tem 12 anos e ele tá nesse rito de passagem, digamos assim, né, o pai dele quer levar ele pela primeira vez pra fora dessa ilha, dessa comunidade, e para o continente, pra que ele consiga matar alguns zumbis pela primeira vez, porque ele passou a sua vida, né, desde a sua pequena infância ali, né, de quando ele era pequenininho, treinando e usando arcos e aprendendo sobre zumbis e maneiras de sobrevivência, e ele é muito bom, né, e tanto é que eles falam no filme que essas crianças só geralmente vão pra ele a partir dos 15 anos, e o Spike tem 12, e o pai dele já acha que ele tá preparado ali pra ir, e aí que a gente começa a entender um pouco mais da história. E é interessante pensar porque, assim, eu achei que ia ser uma continuação um pouco mais direta dos outros filmes, embora, né, como eu disse, nem o segundo filme é uma continuação tão direta assim, mas meio que esse vai servir meio como uma reabertura dessa série, como é quase um soft reboot, né? Ele não nega o que aconteceu lá nos dois primeiros filmes, mas esse daqui basicamente é o primeiro de uma trilogia, porque se eu não me engano vão ser 3, o segundo inclusive já tá pra sair, né? Então logo logo vai sair isso, acho que é esse ano ainda, 2026, e o terceiro eu acho que é ano que vem já, então assim, vai ser uma trilogia bem rapidinha, mas eu tô curioso pra saber aonde ele quer levar esta série e o que ele pode explorar numa nova trilogia, sabe? Dito isso, eu acho que ele deu uma repaginada nesses zumbis, né? Porque na verdade nunca foram exatamente zumbis, desde o primeiro filme, na verdade, o que a gente tem são humanos infectados pela raiva. É uma raiva diferente da raiva que a gente tem no nosso mundo atual, né? Que dá em cachorros, por exemplo. Mas essa raiva faz com que essas pessoas fiquem violentas. Elas têm raiva de um ponto incontrolável, a ponto de ela perder todas as funções, né? Da fala e das outras coisas e ataca as pessoas. O que é muito interessante, e aqui ele muda um pouco isso, porque elas, né, estão um pouco mais zumbificadas do que elas estavam no primeiro filme. E outra coisa que eu fiquei pensando foi que no primeiro filme, né, eles dão a entender no final do filme que esses zumbis, eles ainda assim precisam comer ou precisam atender algumas das necessidades, né? Tanto é que no filme original ele até sugere que basicamente para você sobreviver tudo que você precisa fazer é esperar que esses zumbis, que esses seres morram, né? Que eles ficam em inanição, eles começam a se decompor mesmo. E só que eu acho que ele reverteu um pouco essa ideia, porque a gente passou 28 anos e eles ainda estão ali meio que na natureza, né? Inclusive, aí que eu acho que o filme brilha um pouco mais, evoluídos, né? Eles estão mais evoluídos. Eles ainda têm aquele acesso incontrolável de raiva, mas ele também introduz a ideia do alfa, né? Que é um zumbi mais forte, mais poderoso e que tem talvez um pouco mais de inteligência, né? Ele não só se atrai pelos sons e sai correndo para matar os humanos, mas ele pensa, ele atrai os outros zumbis, ele espera, entendeu? Ele fica de espreita, o que é muito interessante, porque mostra que eles não são completamente seres irracionais, como é muito comum a gente ver em filmes ou jogos ou séries de zumbis, né? Mas o que eu achei mais diferente, sabe, e que eu estranhei muito, e não é necessariamente uma coisa negativa, mas foi uma estranheza muito grande, é que o primeiro filme, talvez pelo baixo orçamento, né, não era nenhuma estética desejada, mas ele tem uma estética um pouco mais suja, um pouco mais grunge, assim, sabe, um pouco mais ruidosa, e até parece um pouco mais documental, né, como se tivesse alguém documentando aquela história. E esse daqui ele já é muito mais cinematográfico, ele tem planos lindíssimos, sabe, da natureza, as cores são vibrantes, então assim, ele tem um aspecto bem diferente, né, o que de novo, não é necessariamente uma coisa ruim, mas eu não sei, eu tava esperando que tivesse um pouco daquela estética mais suja, mais grunge mesmo, que tinha no primeiro filme, e talvez isso tenha me decepcionado um pouco, mas, de novo, não é um defeito do filme, né? Eu só achei estranho, porque dá uma cara diferente do convencional. Uma coisa que também dá uma cara bem diferente do convencional, mas é algo que o próprio diretor tomou essa escolha, né, uma escolha própria dele, são escolhas estilísticas da montagem, da edição desse filme, ou da narrativa, da forma como ele contou essa história. Porque ele é um filme que tem um viés muito mais artístico do que a gente está acostumado com esses filmes de Hollywood. O que eu quero dizer é que ele faz sobreposições de diálogos e de falas
com acontecimentos, com histórias que estão, sei lá, tocando num rádio, ou como se fosse uma transmissão de TV. A gente não tem TV ou rádio por aí, porque, logicamente, esse filme se passa 28 anos depois de um tempo moderno, assim, né? Então existem celulares, existem TVs, mas como a sociedade ruiu, essas coisas não funcionam mais, ou não tem mais por aí, não tem energia, né? Mas a gente tá no filme e em alguns momentos o Spike tá pensando, tá fazendo alguma coisa tá acontecendo, e a gente tá ouvindo como se fosse uma transmissão antiga de televisão, ou uma transmissão antiga de rádio, fazendo alguns paralelos entre as falas dessa pessoa e o que tá acontecendo ali naquele momento. Então eu achei interessante isso, porque traz um viés um pouco mais artístico, assim, da mensagem que ele quer trazer, e não só isso, como a montagem em si, né? Ele traz uns efeitos, principalmente no começo do filme, depois ele para um pouco, e ainda bem que ele parou, porque senão se tornaria muito repetitivo e muito enjoativo. Mas ele faz um efeito quando eles matam um zumbi, né? O Spike, a outra pessoa tá com uma flecha que atravessa ali o pescoço, a cabeça do zumbi, e basicamente como se tivesse um freeze frame e a câmera muda de posição ali, sabe? Dá um giro ao redor do zumbi, dá um freeze frame e depois o zumbi, então, despausa e cai no chão assim, o que é um efeito interessante. Eu não sei qual era a intenção disso, eu realmente não sei, porque dá um efeito muito videogame, sabe? Um efeito muito bullet time, assim, pra quem jogou jogos como Red Dead Redemption ou Max Payne vai saber do que eu tô falando, mas é um tanto estranho, e eu fiquei, tipo, um pouco em choque. Ele faz isso umas 2, 3 vezes e eu falei, nossa, será que toda vez que um zumbi morrer vai ser isso? Aí depois ele para e segue o filme normal. Então eu realmente não sei. Eu não sei se ele só queria ser tipo, nossa, que legal, como é cool, né, isso aqui. Ou se ele tinha algum tipo de significado maior por trás disso. Não sei, eu achei um pouco estranho, isso me tirou um pouco do filme, assim. Agora, eu acho que mais ainda do que o primeiro filme e o segundo e tal, esse filme é bem mais violento e brutal, sabe? Pra quem tem um pouco de nojo de gore, assim, esse filme é mais gore do que os anteriores, sabe? Não que o primeiro não seja, tá? O primeiro o segundo eu não lembro muito, mas eles eram gore, né? Eles eram violentos, mas esse daqui parece que ele traz a violência de uma forma mais gráfica, né? Uma violência mais brutal, parece, né? Não sei se porque esses zumbis, eu vou chamar de zumbis, tá? Eu sei que eles não são, mas é o que eu vou chamar eles. Eu não sei se é porque os zumbis em si já se tornaram mais violentos, eu não sei se é porque eles são mais nojentos por si só, né, depois desse tempo todo, então isso também causa uma repulsa. Eu não sei se é pela presença dos alfas, que são mais brutais. Os alfas, justamente para acertar ali a sua dominância, eles são brutais, né? Eles pegam troféus, entre aspas, assim, das suas vítimas, né? Ele mata ali um animal que seja, ou uma pessoa, e ele pega a cabeça da pessoa e usa aquilo como um troféu. Então ele tem consciência do que ele tá fazendo e de ele impor essa dominância que ele tem, né? E por isso que ele é o alvo. Eles também são mais difíceis de matar, né? O que também não sei se tem uma explicação muito específica pro filme, né? Porque teoricamente todo mundo era humano, só que alguns se tornaram alvos, mas ele não morre tão fácil quanto outros, assim. E é interessante que, apesar de ser um filme de zumbis, né? Eu acho que diferente dos outros dois filmes que eram pessoas tentando sobreviver, esse daqui, ele vai... Claro, eles estão tentando sobreviver também, mas ele vai muito mais por uma jornada de crescimento do personagem principal, que é o Spike, né? Ele é um daqueles filmes de coming of age, né? De amadurecimento, né, da criança. Nesse caso, ele não tá num período de transição, tipo, da sua adolescência pra vida adulta, porque ele tem 12 anos, né, durante o filme inteiro, mas é interessante pensar que ele sai dessa vida, vamos dizer assim, inocente, porque ele nunca foi inocente, porque ele já nasceu, né, ele tem 12 anos, então ele já nasceu nessa época onde esses zumbis existiam, ele já cresceu tendo que treinar, então ele nunca teve essa infância, mas é dessa comunidade onde ele tá ali seguro, para uma vida onde ele não tá seguro e onde ele tem que ser casca grossa. E principalmente entender como o mundo funciona, porque ele tá ali, ele confia muito no pai dele, a mãe dele tá doente, ele gosta muito da mãe dele, e aí eles vão para fora, pro continente, ele descobre que existe um médico por lá, e aí ele quer achar esse médico para curar a mãe dele. Então tem toda essa jornada dele tomar essa atitude que ninguém quis tomar de procurar esse médico para ir atrás, depois ele entender que esse médico não consegue ajudar a mãe dele, e ele lidar com isso, lidar com mortes, né? Então é muito interessante pensar nesse processo de crescimento do Spike, de como ele era no começo do filme para como ele era no final. E não deixa de ser uma história de jornada também, né? Porque basicamente a gente passa a maior parte do tempo do filme saindo da comunidade, indo até a ilha, né, e sobrevivendo por lá. Depois o pai dele volta, eles voltam, né, e depois ele vai de novo procurar esse médico, e aí essa jornada, onde ele decide continuar explorando, continuar achando e tentando provavelmente se encontrar na vida do que ficar só seguro na comunidade dele, né.
E também eu acho que tem uma característica desse filme que deixa ele um pouco mais impactante, com mais mensagem do que os outros filmes tinham, porque ele tenta, através dos personagens, de algumas coisas que acontecem ali, trazer a ideia do luto e da aceitação da morte, né? O próprio personagem do médico, ele fala do memento mori, né? Que é do lembrar-se, né? De você lembrar que você é mortal, que todo mundo vai morrer. E ele tem um certo ritual que ele faz com os mortos, né? Ele tá no meio do apocalipse zumbi, mas ele respeita tanto os zumbis mortos quanto os humanos mortos da mesma forma. Aquela coisa do pó ao pó, né? Meio que todo mundo é igual depois da morte. Então ele tem essa característica, ele traz essa característica pro filme, e eu acho que é essa uma das lições também que o próprio Spike aprende, né? Que todo mundo vai morrer, que todo mundo é igual depois da morte, né? Que não tem escapatória. E nesse templo, assim, vou colocar entre aspas aqui, um templo que o médico criou para homenagear os mortos, né? Ele tem uma visão bem diferente e ele é visto como estranho, assim, ele é um pouco subjugado pelo resto das pessoas, mas ele segue na dele, né? E o Spike aprende essa lição com ele. Outra grande questão que eu acho que já vem desde o primeiro filme, e eu acho que pode ser uma das coisas que eles vão explorar mais nessa nova trilogia, é justamente a questão da evolução, né? O nome do filme é, né, pelo menos em português, A Evolução, né? Extermínio, A Evolução. Porque esse vírus evoluiu, esse vírus ele deixou de ser só uma raiva onde eles são incontroláveis e saem matando as pessoas pra ter a presença do alfa. E eu não quero dar spoiler, mas tem outra coisa ali que acontece no filme que realmente fica fazendo a gente questionar. Tá, esse vírus evoluiu, esse vírus criou esse ser, que a gente tava tipo assim, é um bicho que tá tentando matar a gente, é um zumbi, a gente tem que matar, a gente tem que se proteger. Mas se o alfa consegue pensar, e esse outro bicho lá que surgiu também tem certas características humanas, até que ponto é um humano ou deixou de ser um humano para ser um bicho? Até que ponto eles são racionais ou não? Até que ponto a gente é o vilão para eles e eles são os vilões pra gente, sabe? Então eu acho que esse filme, ele abriu questões filosóficas que eles vão explorar nos próximos filmes para talvez ter uma resposta ou talvez deixar à mercê do público aqui descobrir a resposta, né? Ou pensar, ou imaginar a sua própria resposta. Mas ele traz essas implicações porque tem um acontecimento, eu não quero dar spoiler, mas tem um negócio nesse filme que você fica falando, putz, isso é doido? Isso é muito louco. E você vai entender quando você assistir o filme. E se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. Agora, também tem uma crítica em relação um pouco ao final, e eu não se preocupa, não vou falar o final, mas eu acho que o final do filme, né, ele acaba bonitinho, tá? Resolve o que tem que resolver, aí o Spike sai na jornada dele, e aí acontece algo ali que ele abre uma ponta pro segundo filme ou pro terceiro filme, sabe? Então eu entendi, eles quiseram falar, opa, olha só, vamos fazer isso, né? Pra deixar a gente curioso. Mas esse final, ele é tão destoante do filme, o filme é tão pé no chão, é tão sério, é tão no seu tempo e artístico, que chega no final, parece que eles vão pra um outro lado, super mais exagerado, um pouco mais cômico até. Que assim, não acho que estrague o filme, mas eu fiquei questionando, eu falei, nossa, parece que eu troquei de canal e tô vendo outra coisa, assim, né? É interessante eles terem introduzido isso. Eu não sei, sabe? Me quebrou um pouco, mas vamos ver, né? Porque tem muitos caminhos que eles podem seguir no segundo filme, tem muitos conceitos filosóficos, talvez, que eles possam explorar, né? Do memento mori, ou da própria aceitação da morte, da exploração, do crescimento do Spike, da aceitação da violência, né? Numa sociedade onde a violência é glamourizada, né? De você ter esse rito de passagem das crianças pros adultos, quando você consegue matar e você faz festas quando eles matam, não sei o quê. Depois, no final também, né? Essa coisa que eu falei que acontece, também tem essa vanglorização da violência. Tem a questão que eu falei dos alfas, né? Do limite dos humanos contra os zumbis. Então tem muitos aspectos que eles podem explorar nos próximos filmes que eu acho que são interessantíssimos e vão dar uma carga pra esta série que talvez o primeiro e o segundo não tenham dado. Bom, acho que eu falei o que eu tinha pra falar do filme. Eu vou entrar então agora numa pequena zona de spoiler pra poder falar dessa coisa que eu não falei antes, porque eu acho importante. Se você não viu o filme ainda, vai ter os tempos aí na descrição pra você pular pro final e ouvir a perguntinha da semana e seguir adiante, certo? Então, vamos para a zona de spoiler. Galera, é o seguinte, o que acontece, né, que eu fiquei escondendo até agora no episódio e que eu acho que um dos pontos chaves do filme, além daquela questão do memento mori que eu tava falando, que é o que pode trazer algo filosófico ou que eu acho que o grande conflito e o grande clímax dessa trilogia que vai ter daqui pra frente, que é o quê? No meio dessa jornada, onde ele tá levando a mãe dele pra ser curada, eles descobrem uma zumbi grávida. E aí, eu fiquei pensando, tá, ela não ficou 28 anos grávida, ela não morreu grávida 28 anos atrás e tá aqui até hoje, né? Imagino eu. Então a possibilidade ela estava grávida e aí ela foi infectada. Então era uma infecção supostamente recente. Isso é uma possibilidade. E aí, tem um aspecto que essa zumbi, ela tá isolada, né? E a mãe do Spike, ela fica meio com dó dessa zumbi.
E aí que entra a parte estranha do filme, porque, e que vem da questão da racionalidade, da existência dos alfas e de quanto um humano e um zumbi ali são diferentes, né? Por quê? Essa zumbi está grávida, a mãe do Spike se aproxima e essa zumbi não ataca. Por quê? Porque ela tá em trabalho de parto. E a mãe do Spike ajuda essa zumbi a dar à luz ao bebê, né? O que é um negócio muito louco, né? Muito louco. E aí a gente fica pensando, tá, será então que essa zumbi ficou grávida enquanto zumbi? Essa é uma segunda possibilidade. Não sei, não sabemos a resposta. Mas a coisa mais louca de tudo é que o bebê não está infectado. O bebê, ele é um humano sem infecção. Eles até questionam um pouco disso, o médico até fala que a placenta justamente ela protege o bebê, né? Ela justamente evita que o bebê seja infectado por certas doenças, certas coisas, e talvez seja esse o caso aqui. Mas é muito interessante que eles tenham colocado essa história nesse filme. A gente tem uma zumbi grávida, que a gente não sabe se ficou grávida depois de zumbi ou ela morreu infectada, né? Ela foi infectada depois de já estar grávida, mas que o bebê nasceu sem a infecção. Isso é um fato importantíssimo. Porque, de novo, até que ponto então esses humanos eles estão sem salvação, né? Eles são zumbis e é isso aí, a gente tem que terminar, ou eles são só uma nova forma de vida, sabe? Isso, com a ideia dos alfas, com a ideia de que eles têm inteligência, faz a gente questionar e eu acho que é isso que a gente vai pro próximo ponto. A outra coisa que a gente pode ir também é que talvez todos os bebês que nascerem não vão ser infectados, ou este bebê não nasceu infectado e ele é tipo 1 em 1 milhão que ele é imune. Porque também pode ser isso, uma coisa meio The Last of Us, assim, né? Que a Ellie é imune aos zumbis. Talvez possa ser uma coisa assim, que esse bebê é imune e talvez ele seja a chave pra curar o resto dos zumbis. Talvez, não sei, não sabemos. Tem muitas possibilidades. Eu acho que a primeira ideia é mais legal, né? Porque a gente já viu essas histórias, inclusive The Last of Us, como eu acabei de citar, onde a gente tem um personagem imune, aí ele é importante, a gente tem que fazer testes, a gente tem que usar o sangue dele pra descobrir a cura. Eu acho que essas histórias já são um pouco batidas. Então, ter este zumbi, esse bebê não infectado, mas que talvez seja imune à infecção, justamente por ser filho de um infectado, não sei, pode ter possibilidades muito interessantes. Então, eu acho que esse, né, fato dos zumbis alfas e da inteligência e da gravidez e do bebê não infectado são um ponto auge aqui que pode ser muito bem explorado nos próximos filmes e eu tô muito curioso. Eu não sei de você, mas eu tô curioso. É isso, esses foram os spoilers, estamos seguros agora pra continuar falando, né? Galera, é isso. Quando eu assisti o filme, eu confesso que eu fui assistindo, eu achei o começo estranho, eu não tava me sentindo muito preso ao filme. Depois eu comecei a gostar mais, principalmente da segunda metade ali do filme, onde tem os acontecimentos que eu dei no spoiler. Eu acho que o filme tomou proporções muito mais interessantes, com a questão do Memento Mori também deixou o filme muito mais filosófico, e eu acho que ele ganhou força. Eu não sou contra uns filmes mais normais, assim, de ação, de zumbi, onde você só mata zumbis e é isso, mas a gente já tem um monte desses. Então, que o Danny Boyle tentando trazer um pouco mais de filosofia pra gente explorar no filme, eu acho que trouxe um diferencial muito interessante pra série, pra que essa trilogia não fosse a mesma coisa de novo. Pessoas sobrevivendo a zumbis, pessoas sobrevivendo a zumbis, né? A gente tem a sobrevivência, mas eu acho que o lado filosófico é o que vai dar um gás pra gente conseguir ter uma trilogia interessante. Pelo menos eu não vou ter que esperar tanto, né? Você talvez tenha assistido quando lançou, mas logo daqui a alguns meses a gente vai ter o Extermínio Templo dos Ossos, né? Que vai ser a continuação direta desse, então eu vou ter pelo menos algumas das respostas antes da gente ter o terceiro filme. Aí sim eu vou ter que esperar. E como eu tava dizendo, né? Eu não curti muito assistindo o filme, mesmo quando terminou eu achei um filme esquisito, mas pensando nele durante o tempo que eu tive pra refletir e falando aqui com vocês agora, eu realmente gostei do filme, sabe? Eu gostei mais do que eu gostei na hora que eu assisti, o que é interessante, é um bom sinal, porque geralmente quando um filme te faz ficar pensando um pouco nele e refletindo e mudando um pouco a sua opinião, eu acho isso interessantíssimo, né? É isso sobre o Extermínio e a Evolução, mas antes de você ir, eu quero fazer a perguntinha da semana, que é o seguinte: você acha que esse filme faz jus a uma sequência de peso aí pra série original, ou você queria algo mais próximo do que era originalmente o 28 Dias Depois? Diz aí pra mim nos comentários. E claro, dê um like, dê estrelinha se você estiver ouvindo isso em formato de áudio, siga o nosso podcast, porque a gente tá aqui sempre falando sobre filmes. Você pode inclusive comentar um filme que você queira que a gente assista, porque eventualmente eu posso assistir pra trazer aqui pra ter um debate legal. E claro, dentro aqui do Descarrilhando a gente tem não só conteúdos de cinema, mas de jogos, séries, de tecnologia e todo o conteúdo do mundo nerd que a gente tá aqui no Metrô Espacial do Descarrilhando produzindo. Então não deixa de seguir, porque assim você recebe sempre a notificação pra esses episódios de podcast ou os vídeos que a gente faz aqui no Metrô Espacial. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Fui!